Bom dia a todos, muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE de São Paulo. Hoje nós estamos atendendo a um convite do Instituto Alana e estamos fazendo a transmissão aqui do espaço deles. Nosso tema de hoje é práticas pedagógicas e sinais de atenção na educação infantil. Eu tenho aqui convidadas bastante especiais, porque estiveram conosco na formação da rede pública sobre este tema, né? Então, vou apresentá-las. A Thaís Rodrigues Almeida, que é psicóloga pela Universidade FMU, formação com ênfase nas áreas de clínica, escolar, hospitalar e psicodiagnóstico. Psicóloga clínica de atendimento a crianças, adolescentes e adultos em psicoterapia. Bem-vinda, bom dia. A outra convidada é a Beatriz Zeppelini, e é pedagoga, psicomotricista e especialista em deficiência intelectual. Especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo. 14 anos de experiência no trabalho educacional e atuação clínica com pessoas de transtorno do espectro autista. Muito bem-vinda também, bom dia. Eu acho que é um tema de extrema relevância, porque vamos lidar com esses sinais de atenção, né? E durante o processo deste ano de capacitação da rede pública, nós percebemos que havia um costumeiro uso da palavra sinais de atraso na primeira infância. E foi um dos questionamentos que fizemos no Instituto de Ensino e Pesquisa. Se lidamos com a inclusão, por que usar o termo atraso? Então, substituímos no processo dessa formação a palavra atraso para sinais de atenção. O que são esses sinais de atenção, Thaís? É até interessante a gente pensar, porque atenção é aquilo que nos faz perceber e notar algo que não está dentro do esperado. Então, na verdade, o que acontece? Existem alguns parâmetros que norteiam o nosso olhar. A gente não pode nunca dizer o que é realmente de forma rígida esperada para uma idade. Mas a gente pode ter alguns parâmetros que norteiam esse olhar. Então, o que é esperado com tal idade? E isso é aquilo que a criança deve desenvolver e desempenhar dentro desse espectro que está ali determinado, né? É mais ou menos esse olhar que a gente tem que ter, né? Uhum. Dentro dessa situação, quando você está, a professora está em sala de aula e percebe um sinal de atenção, né? Um alerta para que alguma coisa está um pouco fora deste parâmetro pré-estabelecido. Sim. O que a gente precisa fazer? Quando se identifica um sinal, qual é a prática? Aí depende, né, do sinal, a prática do professor. Um exemplo que a gente poderia dar no caso
de alguns perfis de comportamento seria não fazer contato visual, né? Tem algumas crianças que dentro da sala de aula não fazem o contato visual. E aí eu, na minha lida diária, deparo em atendimento, lidando com mães, lidando com os outros profissionais, essa queixa. E aí eu sempre falo o seguinte, não dá para a gente forçar uma pessoa a olhar no olho. O que a gente pode fazer? Podemos descer no nível da criança, abaixar, tentar buscar o contato visual dela, né? Ser interessante para ela, né? Porque não tem como eu pegar o rosto de alguém, forçar ele a olhar para mim, fulano, olha para mim e tal, e tentar gerar uma situação ali que muitas vezes fica desconfortável, né? Então, eu sempre sugiro nesse sentido fazer o seu rosto virar um rosto chamativo. Então, eu já trabalhei com um adesivo de um personagem favorito na minha testa e a criança acabou olhando mais para o meu olho e, com isso, ela prestou atenção no que eu estava tentando mostrar para ela, aquilo se tornou interessante, legal e prazeroso. Eu coloquei uma touca com bolinhas na minha cabeça e o barulhinho chamou a atenção da criança e ela sentiu prazer de olhar e chamou a atenção, isso despertou um interesse. Então, depende dos comportamentos, né? Mas, quanto enfim, a um grupo de comportamentos. A professora está ali dentro da sala de aula, ela percebe que, poxa, tem um fulano que não está como a Thaís falou, né? A gente espera que determinadas coisas aconteçam dentro de uma faixa etária e não está acontecendo. Ela está tentando estimular, ela está oferecendo todas as possibilidades e aquilo não está se desenvolvendo. É importante conversar com a coordenação, é importante levar isso para que sejam encaminhados, né? Para que seja feita uma avaliação, para que seja enviado, né, para uma psicóloga, para o profissional responsável, porque a atenção na idade, quanto mais cedo for dada essa atenção, melhor desenvolvimento, né? Eu acho que o fundamental do nosso trabalho no Instituto é tentar prevenir situações que depois possam se prolongar ao longo da vida, né? E deixar de dar qualidade a essa criança ou até de encaminhar e oferecer esses estímulos necessários para que ela se desenvolva dentro de uma qualidade de vida melhor. Nós falamos aí na infância. Podemos considerar a primeira infância até que idade? Para o público leigo que está nos vendo, por exemplo, para que ele se situe e consiga compreender aonde está a relevância desse trabalho de detectar esses sinais. Sim, sim. A gente considera que até ali por volta dos 6 anos, 7 anos, é o nosso olhar de atenção específico para essas questões que a gente está pensando, né? E é uma fase, inclusive, que a afetividade é o grande gancho para o desenvolvimento, para o estímulo para essas crianças. Então, até como a Bia colocou, né, existem algumas coisas que nos chamam a atenção. Então, puxa, a criança já era para ela estar desenvolvendo tal habilidade e ela ainda não conquistou isso. Como que a gente faz? Até para evitar que essa defasagem fique cada vez maior, que isso vire um gancho maior. Porque a criança que demorou para aprender a falar, por exemplo, pode ser que ela também tenha outras dificuldades que estejam relacionadas a ela. Então, como que a gente faz para avançar com isso de uma melhor forma? Eu acho sempre que essa questão do estímulo está muito associada à observação. Então, eu, enquanto educadora ou enquanto familiar, tem que ter esse olhar sensível. Até isso que você colocou mesmo, de, puxa, olha o que eu fiz, os recursos que, enquanto adulta, enquanto educadora, eu utilizo para chamar a atenção da criança. Então, eu ponho uma cara, eu faço alguma graça. São recursos que realmente contam de uma empatia. De eu tentar me colocar no lugar daquela criança, olhar para ela como igual, para tentar, então, acessá-la. Exatamente. Mas vamos partir de uma realidade anterior a essa, que a professora que está em sala de aula com um número X de alunos, 20, 25 alunos. Ou mais. Às vezes bem mais. Às vezes mais. Ela não conseguiu observar. Então, talvez a nossa função hoje seja conversar com essa professora e dizer da importância dela dar qualidade a esse olhar, embora e apesar dessa realidade dela estar com um número grande de crianças em sala, mas que isso, de fato, pode mudar a vida dessa criança. Sim. Então, primeiro momento, dar qualidade ao olhar da professora. Com certeza. Né? Capacitar essa professora. Então, neste sentido, creio eu que nós tenhamos aí
muito a contribuir socialmente enquanto Instituto de Ensino e Pesquisa, oferecendo essa capacitação para a professora, né, e agregando pessoas e instituições que também venham com esse intuito, inclusive as secretarias envolvidas e tudo mais. Digamos que as professoras estão empoderadas e já sabem o que fazer. Não é responsabilidade apenas da professora, não é? Então, digamos que ela identificou o que ela precisa fazer em termos práticos, não com a criança, mas com a situação da criança. Ela chama a família, ela fala com a escola. Qual é a primeira atitude da professora? Sabendo ali da escola, conhecendo, porque eu já trabalhei em escolas de educação especial, tá, galera? Mas eu entendo o seguinte: a professora ela tem que reportar isso, né, a uma superior, que seria, no caso de uma escola, a coordenação. Então, sempre levar para a coordenação, não deixar isso se prolongar. É um problema para o ano que vem, onde vai começar a fase de alfabetização, agora não tem importância, agora é só brincadeira. Não é só brincadeira. Esse período é extremamente importante, é o período onde nós vamos estimular e correr atrás desses sinais que não estão aparecendo naquele momento, né? Então, reportar a coordenação e tá em cima, tá cobrando, né? A gente sabe que a dinâmica da escola é uma dinâmica bastante corrida, mas é importante ter o olhar atento e reportar a coordenação, e a coordenação se direcionar aos pais, né? E lembrando que a escola não pode falar, né? Olha, fulano de tal tem tal coisa, né? Não é função da escola dar o diagnóstico, não é mas função, buscar profissionais que possam auxiliar. Quais os profissionais envolvidos normalmente nesse contexto de um sinal de atenção? Sim. E até curioso essa colocação da Bia, porque geralmente o educador sabe, o professor que está ali, ele sabe, aquela criança que demanda um pouco mais de atenção, ou mesmo a gente geralmente se apega àquela criança que demanda um pouco mais de atenção porque tem alguma dificuldade ou porque é agitado, mas da mesma forma, aquela criança que está muito calada, que está muito distante. Esse acaba passando despercebido durante anos. Só que ele também tem questões que precisam ser estimuladas, né, ser avaliada. Então, tem essas duas, acho que sinais de atenção dentro de uma sala. E aí, quando eu me deparo com isso, e o professor, geralmente, ele sabe, porque ele está nesse contato diário, ele é a pessoa que está mais próxima dessa criança dentro da escola. Então, existem essas reuniões pedagógicas, onde essa troca com o coordenador é fundamental. Aliás, é uma das funções do coordenador pedagógico, é dar esse auxílio para os educadores, mas também é da família. Então, eu acho que esse também é um momento de chamar essa família para dentro da escola, fazer essa troca, sensibilizá-los da importância de uma avaliação, e aí depende do que a gente está falando. Então, cada caso vai depender de um encaminhamento ou de um especialista, que isso vai ser avaliado caso a caso. Mas essa troca com a família é muito importante. Olha, nós observamos esta dificuldade. E muitas vezes a própria escola tem conceitos ali muito, muito estabelecidos, muito claros. Olha, é esperado que essa criança com essa idade atinja tal, e ela não está conseguindo. Então, vamos avaliar? Eu acho que é muito dessa troca com a família, de sensibilização, para encaminhar para um especialista. Aí, nesse sentido, mesmo, quando a gente fala em família, escola, criança, nós lidamos com tabus, com preconceitos e, às vezes, até com resistência em aceitar, da parte da família, que a criança, de fato, tenha que ter um cuidado diferenciado, pelo menos na identificação do que ela tem. Né? Nós lidamos com inclusão, portanto, mesmo que seja identificado, que a criança seja encaminhada aos profissionais que darão suporte para que elas tenham um atendimento, para que elas tenham os estímulos, ela precisa ser inserida, inclusive, no contexto da própria escola. Né? Com certeza. Como é hoje a realidade? Essa família, ela participa da vida da família, da escolar, da vida da criança? Quando uma família é convocada, qual é a maior barreira que a gente pode ter? Dizendo pela experiência escolar e pelo fato de ter vários pacientes e acompanhar nas escolas e tudo mais. Existem famílias que sim, que abraçam a causa e se envolvem. E esses são os casos que, independente da gravidade ali ou do comprometimento,
as crianças, você vê o maior desenvolvimento. Então, quando existe essa troca, essa relação aberta, essa relação legal entre a escola e entre a família, digo mais, até, né, os terapeutas, quando existe essa troca legal, é a criança que ganha, né? Ela que vai se desenvolver mais. Então, eu sempre encorajo a escola, eu sempre encorajo a família a participar, a ter esse envolvimento, porque o beneficiado é a criança, é o aluno, enfim. Então, eu vejo isso. E também vejo que algumas famílias acabam, por uma questão de luto, por uma questão, né, de não saber lidar com a situação, negligenciando isso mesmo. Porque, às vezes, é difícil lidar, né? É uma situação nova. Sim. Então, é legal observar que o objetivo, quando a escola encaminha para uma avaliação, não é essa do estigma, né? É para a gente ganhar recursos justamente para lidar com essa criança da melhor forma. Então, o nosso objetivo, enquanto encaminhantes, é que essa criança se desenvolva da melhor forma, com o melhor potencial que ela tem. Toda criança precisa desse estímulo independente da condição em que ela está. Então, como é que a gente, enquanto escola, favorece esse estímulo? É sempre esse o olhar, né? Sim, sim. Quando nós falamos em práticas pedagógicas inclusivas, o que a gente quer dizer? Quer dizer... É muito amplo. É muito amplo. Mas eu vou tentar falar um pouco do que eu entendo, sim, né? A gente sempre pensa, eu ouvia práticas, né, inclusão, né? Colocar uma criança, vou dar um exemplo do que eu trabalho. Então, uma criança tem um diagnóstico, uma criança, como qualquer outra, tem necessidades, algumas específicas, né? O ser humano em geral não são, né, eu sou Beatriz, a Thaís, você, enfim, tem outras pessoas aqui na sala. Cada um aprende de uma forma, às vezes semelhante, mas muitas vezes diferente. E assim também são as crianças que têm autismo, que têm síndrome de Down, que têm... O que a gente precisa saber? Que dentro da sala de aula existem vários seres humanos que cada um tem uma forma diferente de aprender, diferente de lidar com as situações, que pode ter uma pessoa ali que tem uma necessidade maior de uma adaptação, uma necessidade maior de um olhar mais atencioso, de um material um pouco diferenciado, de dentro do mesmo movimento ali da sala, mas de uma forma, mais explicada, mais detalhada, mais dividida, com uma rotina mais concreta, porque às vezes a gente pensa isso, fala, bom, fulano de tal não consegue participar da rotina da sala de aula, será que ele está compreendendo o que está sendo proposto? Será que ele entende as imagens que estão ali no quadrinho de rotina, por dizer, na educação infantil, por exemplo, tem lá lanche, escovação, tal, uma imagem, uma foto, um desenho. Será que ele entende aquilo? Ah, mas aí ele faz a maior birra, ele se joga no chão quando chega na hora de sair da sala de aula para ir para a educação física. Quando chega na educação física, ele adora a educação física. Mas por que ele tem aquele probleminha de comportamento? Será que ele sabe o que está acontecendo? Será que essa transição ela é compreensível para ele? Então esse tornar acessível à criança. Isso, sem preconceito. Falar, olha, mas se eu fizer isso diferente... Isso não é inclusão, porque então inclusão é colocar ele sem respeitar as necessidades dele? Então eu vejo assim, é respeitar o indivíduo. Mas né? Integrando ao grupo, fazendo parte da vida social, certeza. Inclusive, criando relações entre eles. Com certeza. Né? Tirando todos esses estigmas que você falou. Né? Sim, sim. A criança, ela não nasce com preconceitos, não é, Thaís? Não, né? E como que se adquire isso? É engraçado, porque dentro da escola, eu acho que tem muito essa necessidade de atender ao público que vem. Então, a gente tenta criar conceitos que talvez nos deixem aparentemente seguros. Então, tal criança tem isso. A princípio, eu penso que é uma forma de eu me sentir segura com aquela criança e tentar acessá-la. Mas talvez isso no final se torne, porque de um ano para o outro aquela criança vai com esse estigma. Fulano de tal é assim. Quando se dá um diagnóstico, praticamente se carimba uma criança. Não precisaria fazer isso. Tirar esse rótulo talvez seja uma maneira de começar a compreender a inclusão de um modo mais amplo. Porque daí eu preciso, então, olhar para essa criança como igual. Aquilo que nós comentamos da empatia, dessa observação, que ela, inclusive, ela é para toda a sala. Ela não é especificamente para aquela criança da inclusão. Né? Então, a sala como um todo merece esse olhar e essa empatia por igual, né? de
e paralelo aqui, né? Não é de cima para baixo. Né? E aí, então, entra essa... Ai, Thaís, eu concordo plenamente com você com essa questão do rótulo. Porque como em sala... professor, né? Quando recebe lista dos alunos no início do ano ou no final do ano e tal. E isso é muito comum, chegar para o professor que pegou a sua sala do ano anterior e falar, olha, esse legal, tal, o fulano de tal, você vai ter um pouco de dificuldade com ele, viu? Imagina só para o professor entrar na sala de aula já com toda uma lista de coisas para esperar. Você já chega com uma armadura dentro da sala de aula. E aí, a forma que você vai lidar com o aluno já está... É como se você já estivesse falando para ele, faz tudo aquilo de novo. Né? Então tem que ter exatamente esse cuidado. E daí esquece até todo o estímulo que essa criança recebeu. Porque então ela ficou durante um ano com aquela educadora que estimulou, que teve todo um trabalho com ele. Quer dizer, ele não está partindo do mesmo ponto. Ele já parte de um outro local. Eu não posso carregar aquele rótulo. Então talvez seja bastante relevante nós pontuarmos que nas escolas precisa ter um portfólio do aluno que trace a trajetória dele, de cada um deles, né? E que perceba que ele partiu de um X, mas ele chegou até uma outra trajetória própria, sua, e que a partir de então ele é um indivíduo, um cidadão completo, seja ele qual for, e que as práticas pedagógicas serão, embora baseadas em todos os conceitos da pedagogia, mas adaptadas a cada cidadão, a cada pessoa, independente dele ter ou não ter alguma deficiência intelectual ou deficiência física, enfim. Então, é nesse contexto, talvez, que a gente precise conversar um pouco mais com essas docentes todas que estão. Né? Hoje, existe a Lei Brasileira de Inclusão, né, que prevê toda uma situação da estada dessas crianças em salas de aula da rede comum. E nós ainda enfrentamos situações de professoras que não tenham, especialmente dos centros que não são os diretos, que têm a formação na rede, né? Nós estamos falando aqui em São Paulo, mas acredito que se reproduza por todo o Brasil, uma homogeneidade nessa formação, para que saibam como lidar com essas situações, né? Nós temos materiais disponíveis lá no Instituto de Ensino e Pesquisa, inclusive online, que vocês podem acessar, a revista Deficiência Intelectual, onde acabamos de publicar um número falando justamente sobre esses sinais de atenção na primeira infância e relatando alguns casos, né? Eu até acho que é relevante a gente falar o que a gente vivenciou nesses dias e pegar alguns exemplos do que a gente teve para tornar mais acessível, inclusive para quem nos assiste, materializar. Nós temos algum caso para contar específico dentro desse processo de formação dessas professoras? Do projeto que nós... Sim. Eu acho que houveram muitas interações relevantes, até porque eu acho que o professor está lá na sala de aula e muitas vezes ele não sabe até onde pode ir esse respaldo, até onde ele pode acessar. O curioso desse projeto que nós acabamos de encerrar é que a gente favoreceu esse contato. Então, na maioria dos casos, o que eu observei é que eram detalhes muito pequenos, que, por exemplo, parecia uma grande dificuldade. E uma pequena mudança de uma observação de nós, talvez como consultores, agentes externos, fazia uma grande diferença no processo mesmo do desenvolvimento da criança. Então, eu observei vários casos em que as mudanças pequenas geraram grandes conquistas e transformações para a criança. Essa foi a maior observação que eu fiz durante todo o projeto. Isso foi muito significativo mesmo. Qual é o tipo de situação, por exemplo, que você tenha vivenciado aí nesses 14 meses de projeto que poderia nos relatar? Tem um caso, posso contar? Claro, mais ou menos, sem citar nomes, sim, mas lógico. Uma professora, ela tinha um aluno e ela relatou, né, durante as interações, que o aluno ele usava fralda e eles estavam tentando fazer um desfraude. Já tinha cerca de 4 anos. E eles estavam num período muito longo ali tentando fazer o desfraude. E a criança, ela pedia sempre a fralda. Ela ficava de fralda, só pedia de uma forma não verbal. Ela ia até a mochila, pegava a fralda, mostrava a fralda, porque a fralda estava dentro da mochila, uma vez que ela estava sendo desfraldada ainda. E no período da escola ela ficava sem. E aí ela pegava a fralda porque ela queria usar
para fazer o xixi, o que essa criança tinha entendido no momento? Que o lugar de fazer xixi era na fralda. Ela não tinha generalizado ainda para o banheiro. Isso acontece, inclusive, com casos que eu já cuidei também, da criança não generalizar. E no processo do desfraude acontecer isso. Ele pega a fraldinha e quer colocar a fralda, às vezes tenta colocar todo, né, do jeitinho dele ali, ou acaba ficando segurando muito o xixi porque não entende o que é. E aí uma sugestão foi fazer uma aproximação sucessiva do banheiro, né? Então, eu vou levando a criança para o banheiro, porque às vezes o banheiro, depende da forma como é levado, também pode se tornar aversivo e tudo mais. Então, e levando. Então, essa fralda ela foi sendo aproximada do banheiro junto com a criança, até essa fralda chegar no assento da privada, e a criança fazer o xixi em cima da fralda, mas sentada na privada, e essa fralda aí diminuindo. Então, sucessivamente, você foi transferindo. Então, aonde era o local de fazer xixi? Na fralda. A fralda foi sendo aproximada ali, e o local de fazer xixi virou a privada. E é uma coisa que funcionou. E aí vinha aquelas dúvidas, mas, poxa, ele não fala ainda. Como que ele vai pedir, né, para ir no banheiro de uma forma mais adequada, mais funcional? Porque ele vem e segura, eu tenho que ficar atenta, olhando para ele, né, e ver se ele está segurando, ver se ele está, enfim. E aí nós sugerimos, inclusive já usei isso na escola também, usar uma forma de comunicação que a criança entenda. Se ela entende um objeto, se ela entende uma imagem, uma fotinho, você pode deixar disponível, acessível a ela, e ensinar ela a fazer uso dessa forma de comunicação para te pedir. Então, quando ela quer ir no banheiro, ela leva até você, e você vai provavelmente em algum momento ter que ajudar e conduzir isso, né, com algum tipo de ajuda, né, para a criança, até que ela consiga entender a dinâmica. E foi uma coisa que funcionou. E também uma tabela de controle de fralda seca. Porque às vezes as pessoas estão tentando fazer um desfraude, por mais que a criança já tenha uma determinada idade, e ela não tem preparação, ainda não está ainda com o organismo dela preparado para que seja feito o desfraude. Se a criança não controla o xixi, se ela faz aquele xixi picadinho, igual um bebê, solta aos pouquinhos, certo? E aí você tem, às vezes, trabalho já até com adultos, né? Então você tem um adulto lá, 15 anos, 20 anos, né? Enfim, adolescente, adulto. E ele faz xixi de picadinho. E aí você começa a levar no banheiro. Ah, então vamos levar de 5 em 5 minutos no banheiro. Beleza, aí parte lá os profissionais, todos doidos, né? Põe timer e tal, e sai correndo e leva no banheiro. Mas com esse comportamento, você não está ensinando ele a controlar a bexiga, segurar o xixi, está ensinando ele a fazer picadinho, a continuar fazendo o que ele já fazia. Então, ter esse cuidado de ver se a pessoa está preparada para esse momento do desfraude. Foi uma das coisas que a gente conversou bastante sobre desfraude. Conforto de cada um e percebendo de forma mais ampla como atuar, observar, inclusive o modo como a criança às vezes precisa se comunicar, né? Porque nós estamos habituados a um modo padrão de comunicação e existem diversos modos de se comunicar, né? Nós estamos com uma pessoa presente aqui, a Roberta Cruz Lima, da Best Buddy Brasil, e ela nos faz uma provocação, né? Ela aponta a seguinte questão: quando nós falamos que não temos que usar a palavra atraso, mas vinculamos esses sinais de atenção de acordo com alguns parâmetros, idade X ou Y tem que ter este tipo de comportamento, não seria uma forma de estigmatizar, não é colocar rótulo? Eu acho que vale a pena a gente levar um pouco para a questão da área da saúde, né, esses parâmetros, para que a gente consiga elucidar, porque de fato ficou um pouco contraditório. Sim, sim. É a nomenclatura que é usada, na verdade, né? Na área médica, essa nomenclatura é muito utilizada, porque esses padrões são levados de uma forma muito estabelecidas, como uma referência para a atuação na área da saúde. Pensando na área da educação, eu entendo que essa avaliação é muito mais... não é esse olhar tão específico como da atuação médica, por exemplo, porque existem esses parâmetros que eles servem, na verdade, como um norteador. Então, como que eu observo? O que é esperado? É mais nesse sentido de, mais ou menos, o que eu vou esperar nessa faixa etária, e não exatamente como uma forma de categorizar que esta criança com essa idade ela deve desenvolver este ou este aspecto de habilidade. Do Instituto de Ensino e Pesquisa, fomos buscar a origem do uso da terminologia atraso e, de fato, chegamos a um artigo médico da área da medicina genética,
que remete a esses padrões e protocolos por faixa etária de fato. Sim. Então, claro, a área da educação, especialmente a área da pedagogia e no sentido das questões das deficiências, ela absorveu muito essas terminologias. Então, ainda usamos muitas terminologias da área da saúde. Está bem educada, né, gente? O que precisa ser feito é desconstruir essas linhas fronteiriças. Talvez é alargar um pouco. Então, é uma referência, mas não pode ser rígido, não pode ser um padrão, porque senão nós falamos uma coisa e usamos na prática justamente aquela ferramenta que nós questionamos. Sim. Eu acho que deve ter sido esse o questionamento da Roberta. Mas muito pertinente, por sinal. Pertinente, obrigada. E, diante disso, né, até gostaria de perguntar para você, que vem da área, né, da saúde, a psicologia, ela vem de lá. Hoje, a criança, por exemplo, uma criança com transtorno do espectro autista, né? Quando ela começa a ter um acompanhamento nessa faixa da primeira infância e esses sinais são identificados com antecedência, tem um ganho em relação? Quais são esses ganhos? Certamente. É até o que nós colocamos anteriormente, né? Quanto mais essa criança for estimulada de acordo com a defasagem ou com a dificuldade que ela apresenta, maior vai ser esse ganho final. Então, uma vez que eu identifico as dificuldades, tem dificuldade na linguagem, eu automaticamente, quando eu recebo esse diagnóstico, ele serve como uma referência para eu buscar ferramentas para estimular esta criança especificamente diante desse diagnóstico e dessa dificuldade que ela está apresentando para a gente. Então, obviamente, quanto antes a gente recebe esse diagnóstico, ele vai ferramentar o nosso trabalho mesmo para prosseguir. E, nesse sentido, a professora, que tem a formação lá em pedagogia, ela consegue dar conta desses aspectos todos ali em sala de aula? Como assim? Ela vai ter o ferramental de uma profissional da psicologia, porque vai ser encaminhada. Sim. E essa professora tem contato com essa profissional ou a criança vai para a profissional e depois volta para a sala de aula com a mesma professora? Sim. É de praxe que o profissional que acompanhe vá até a escola para fazer essa troca. É o ideal, né? O que você colocou antes. É o ideal. E eu acredito até que caso o profissional não se disponibilize, eu acho que é super coerente que a escola chame para essa troca. Atualmente, eu digo mais, eu tenho participado de grupos no WhatsApp de pacientes meus. A gente forma uns grupos com a coordenadora, a professora e os profissionais. Então, é o grupo de tal fulano. E nós ficamos discutindo, fazemos vídeos, olha, isso aconteceu hoje na terapia, isso está acontecendo na escola, olha o que a gente conseguiu fazer hoje. Tal. Então é uma troca que é bem em tempo real ali, né? E está valendo muito a pena, porque às vezes tem uma dificuldade mesmo de deslocamento, enfim, de agendas, de conseguir conciliar horários, mas é essencial essa troca. Porque nós precisamos pensar que para que a criança evolua como um todo, precisa ter uma rede atuando. Então, família, por exemplo, não adianta levar lá para o psicólogo ou para o fono, cada um numa ilha isolado. Exatamente, se não tiver uma conversa integrada, se a escola não estiver envolvida, se não chegar até a família também o que está sendo feito, os ganhos na escola. Sim. Então, porque o que dá certo comigo pode dar certo com a escola, pode dar certo em todos os ambientes. E se não tiver essa troca, como, né? Você usa uma ferramenta que ele consegue se comunicar comigo super bem lá dentro da sala de terapia, e aí ele sai, aquela ferramenta fica lá na salinha, e aí? Né? E os outros espaços? Ele não vai usar aquela ferramenta que é tão funcional para ele se comunicar, talvez, né? Uma pasta de comunicação alternativa, um exemplo PEX, né, e tudo mais, que é uma comunicação por troca de figuras. Então, assim, e aí a pastinha fica lá, ele usa só na terapia, e os outros ambientes, ele não se comunica? Então, essa troca é extremamente importante para saber o que está dando certo. Às vezes até como uma orientação, né? Com certeza. Para orientar a escola, porque muitas vezes não tem os recursos que o profissional teve como estudo, né? Então, eu vou lá e faço essa troca para orientar. E vice-versa, né? Assim como quando a gente vai até a escola, eu quero também os dados dessa criança no ambiente escolar, nos relacionamentos dela. Então, isso é fundamental. Nós vivemos num tempo de segmentação muito grande, então nós sempre achamos a educação é ambiente da escola, a educação para a vida é na casa, e talvez, acho que a grande missão de quem lida com a educação é fazer essa integração entre todas as situações e vertentes,
porque o desafio é muito grande, né? Eu acho que o fundamental, nós vivemos a época da comunicação e, no entanto, é justamente a comunicação que nos entrava em tantas coisas, no sentido de avançar nessas práticas inclusivas que nós tanto falamos, né? O que vocês gostariam de deixar para o público em geral como uma dica fundamental de postura, etc., em relação a efetivar essa prática inclusiva? Sim. Eu acho que uma observação que eu tenho sempre é dessa postura de, puxa, eu não sei mais o que fazer. Chega um momento que parece que o educador, ele quase que se abstém. Não porque ele não tenha vontade, não porque ele não tem esse desejo, mas porque muitas vezes é trabalhoso essa troca. Ou porque a família está resistente, ou porque essa troca com a coordenação não acontece de uma maneira muito fluida. Então, eu acho sempre que essa determinação nossa de conquistar o melhor para aquele objetivo, que são as crianças, ela não pode nunca se extinguir. Tem que ser sempre essa troca contínua, essa evolução nos contatos, porque é isso que vai garantir o melhor para essa criança, para ela ter um ambiente ideal. Então, eu preciso realmente estimular essa troca com a família, estimular essa troca com a coordenadora. Em alguns momentos durante o nosso projeto, eu brincava com as educadoras que eu conversava. Parece que a gente, enquanto educador, fala, eu não vou para a sala da coordenação. Parece que tem um temor ali embutido de um resquício da minha infância, né? Uhum. Porque nunca era coisa boa ser chamada na sala da direção, né? Então, a gente também precisa tirar os nossos próprios estigmas de que ir para a sala da coordenação hoje, enquanto educadora, enquanto professora, nada mais é do que um exercício da minha profissão. E que a troca que ali acontecer é um resultado final positivo para mim, para a criança, para a escola como um todo, né? Isso que eu avalio. O objetivo é que todos se ajudem, né? Exatamente. O benefício da criança e o bem comum ali, né? E uma coisa que tem ajudado muito nas terapias, ela falou da escola, né? A psicóloga falou da escola, eu vou falar a pedagoga agora falando das terapias, mas que ajudou muito nas terapias é a participação da família. Tem famílias que participam, inclusive, junto durante a sessão. E aí alguns terapeutas, nossa, mas como que é isso, tal? É que dá certo, é que a mãe aprende a fazer, o pai ou quem está junto, aprende a fazer o que você está fazendo, porque um atendimento dura, depende, né, da situação, 1 hora semanal, 45 minutos, 2, 3 horas na semana, né? E o restante da semana, né? E como que a pessoa que vai estar ali com a criança, com o adolescente, enfim, vai saber lidar? Por que a gente vai cobrar? Mas você não faz tal coisa e tal. Ela não vai aprender ouvindo só, ela precisa ver, ela precisa ter uma experiência ali. Então, incluir a família nesse tratamento, nessa intervenção, é importantíssimo, porque não é uma barreira, não precisa fechar a porta e ter medo, né? Se o nosso trabalho está sendo bem feito, não precisa ter esse medo. Então, está tendo essa abertura, mas às vezes a situação de um familiar na sala faz com que a criança responda de uma determinada forma diferente, fique um pouquinho mais dengozinha e tal. Então, no final da sessão, ter essa conversa, não... Eu tenho esse cuidado sempre de organizar os atendimentos com intervalos entre um atendimento e outro, para organizar a sala, para organizar material e para ter um tempo de conversar com a mãe também. Então, você não entrega lá a criança, tchau, vou para outro atendimento e pronto. Não, é uma vida. Então, ter esse diálogo, foi assim, isso funcionou, isso não funcionou, aconteceu alguma coisa hoje. Então, ter essa troca, ter essa parceria mesmo. Não criar essas barreiras. Eu concluo que o fundamental nessa trajetória toda, o percurso de uma vida, né, de uma criança que a gente pretende que chegue à idade adulta de forma plena, ele passa muito pelo diálogo entre todas as instâncias, né? Então, professor, coordenador, diretor, a rede de ensino, buscar suporte, porque existem materiais à disposição, tanto online, vá até a sua Secretaria de Educação, busque ajuda lá, tem equipe para auxiliá-los. Nós, do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE de São Paulo, temos todo um trabalho de produção científica, de pesquisas, de artigos, temos práticas também que realizamos, então estamos à disposição para compartilhar esse saber, porque só dessa maneira, mesmo que sejamos cada um único, cada um de nós também é múltiplo, então nós precisamos ser vistos, né, de forma individual, mas também de forma múltipla, independente de ser
a criança normal ou a criança diferente, porque não existe, somos todos um. Eu sempre acho que é melhor acreditar dessa forma. Eu agradeço muito às duas pela conversa agradável, agradeço a quem nos assistiu, peço que compartilhem o vídeo, que tem relevância, inclusive, para os seus amigos, familiares, se conhecem um professor que lida com essa situação, enfim, para que seja também mais um veículo de disseminação de conhecimento. Eu agradeço mais uma vez a Cláudia Moreira, em nome do Instituto Alana, que nos cedeu o espaço. Agradeço a presença de quem está aqui e a vocês que nos assistiram. Muito obrigada. Muito obrigada.